Amém. Querido, nós falamos na aula passada sobre alguns posicionamentos do sacerdote Arão e também do povo, amém? Você lembra dessa aula? Nós falamos alguns textos interessantes que nos mostraram, porque Deus escolheu a tribo de Levi para o sacerdote. Nós vimos em Números 8, 18, é bom relembrar isso. Lá está escrito que Deus ele tomou os levitas em lugar dos primogênitos. Amém? Isso ficou bem claro, na aula passada. A nossa quinta aula, nós vamos tratar um pouco, querido, do que Deus, ele, ao longo dos anos, apresentado à sua igreja. E há um texto que nós vamos falar dele no Novo Testamento. Depois nós vamos ler também, durante a aula, alguns textos do Antigo Testamento, amém? Abra comigo na carta de Pedro. Segundo Pedro, capítulo de número 3, verso de número 18. É o texto que nós vamos ler, amém? Segundo a Pedro, capítulo 3, verso de número 18. Nós vamos falar um pouco sobre o crescimento, amém? Que Deus dá e o crescimento que nós temos que buscar, amado. Ok? Verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro está dizendo, amado, que antes de tudo nós devemos crescer na graça, crescer no favor de Deus. Que favor é esse, amado? É o que Deus tem proporcionado na nossa vida. É o que Deus tem nos apresentado. E nós não podemos deixar escapar. A Bíblia, ela fala que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Você tem que se esforçar. Deus falou para Josué, esforça-te. Ele estava empolgado, empenhado, mas Deus disse, você tem que dar mais de você. Você tem que exigir mais de você. Você precisa investir mais. Pedro está dizendo que nós devemos antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. O conhecimento aqui que nós vamos ter, amado, que buscar é da pessoa do Senhor Jesus. Como Ele viveu, como Ele ministrou, com o que Ele se preocupou, com o que Ele de fato estava preocupado. As informações do ministério de Jesus são muito importantes para a igreja. Elas vão conduzir a igreja para a vontade de Deus. Então, querido, isso é um texto base para a gente construir em cima dele hoje. Referências importantes para a nossa vida. Amados, na Nova Aliança, acontece algo muito interessante quando nós falamos do discipulado. Jesus vai fazer discípulos. E Ele também vai pedir que a gente faça discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse texto está em Marcos 16, também em Mateus, capítulo de número 28,
O evangelista Mateus, ele também no seu evangelho, ele faz essa narrativa. Eu vou pegar aqui para você, rapidamente, amém? Mateus 28, verso de número 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Eu vou anotar aqui também. Mateus 28, 19 e 20. Amém? Então isso é muito importante, querido. Porque a Bíblia, ela é um livro onde Deus se preocupa muito com o que uma geração vai transferir para outra geração. Nós temos um louvor que nós cantamos até na nossa comunidade, né? Que não seja necessário que se levante outra geração. A princípio, amado, nós precisamos entender que nós temos que dar à próxima geração as referências que elas precisam. Jesus veio e treinou discípulos, os enviou a fazer o que ele fazia. Então a igreja, amado, ela se torna forte quando ela faz discípulos, quando ela ensina as pessoas o caminho da verdade, quando ela apresenta Cristo no comum da vida das pessoas. A igreja, amado, ela não precisa se apresentar à sociedade como uma igreja poderosa. Ela é poderosa, mas não precisa se apresentar poderosa. Ela não precisa se apresentar como uma igreja super espiritual. Ela é espiritual, mas ela não precisa ficar vendendo essa imagem. Ela não precisa ficar, querido, de projeções e de momentos. A igreja, ela não pode ficar sendo oscilante. Ela tem que ser a igreja. Ela tem que ser sal da terra e luz do mundo. Nós só podemos fazer a diferença como verdadeiros cristãos se a gente buscar, amado, ser aquilo que Cristo nos falou para sermos. Então, amado, eu escolhi também um texto da Antiga Aliança para você meditar essa semana, Números capítulo 9, que fala sobre a nuvem que cobria o tabernáculo, amém? Números capítulo 9, eu também separei esse texto, porque esse texto também ele tem uma base muito boa sobre o que Deus quer nos ensinar, amém? Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento. Então tem coisas que eu tenho que buscá-las. O profeta Oséias, ele usa um texto do seu livro, e ele diz que nós temos que buscar a Deus e buscá-lo, conhecê-lo. Então, amado, Oséias capítulo 6 fala desse buscar a Deus e conhecê-lo e prosseguir buscando Ele. Ele fala que o povo tem sido destruído. O capítulo 4 de Oséias, verso 6 fala: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Então, amado, é um povo forte, é um povo que tem conhecimento do seu Deus e da promessa que Deus fez. Você quer marcar esse texto? Esse texto está em Daniel. Também fala desse conhecimento, amém? De um povo forte. Se eu não estiver errado, amém? Esse texto está em... eu acredito que está aqui mesmo. Daniel... será que é 8? Daniel capítulo... não sei se é Daniel 3, acredito que sim, Daniel, não me recordo agora, mas Daniel fala assim que um povo forte é um povo que tem conhecimento de quem é o seu Deus, amém? Então isso é muito importante. Isso está em Daniel 11, pode marcar, olha, Daniel capítulo 11, verso de número 32, parte B. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Amém?
Os sábios entre todo o povo ensinarão a muitos. Então, amado, entenda isso. Um povo forte é um povo que conhece a Deus. Então, querido, a questão é conhecer a Deus. A igreja, ela não pode apenas ter dentro dela pessoas que sejam eloquentes, que falam bem, que louvam, que pregam e façam as coisas acontecerem. Não. Primeiro, amado, ela tem que ter pessoas que conheçam a Deus. E como que Deus manifesta na vida das pessoas o conhecimento que Ele quer dar para as pessoas? Andando com elas. Toda a Bíblia, ela está muito bem definida sobre isso. Deus chamou Abraão, ensinou Abraão os passos básicos da confiança da fé. Primeiro Deus disse: Abraão, vem andar comigo. Depois Deus fez promessas a Abraão. E depois Deus provou a Abraão. Isso é muito importante no discipulado. Trazer as pessoas para andar com a gente. Depois ensiná-las a confiar. E depois levá-las a um lugar onde Deus, amado, irá prová-las. É necessário a vida cristã ser vivida dentro dessas características que Deus chamou Abraão. Deus também chamou Moisés. Vem andar comigo, Moisés. Vem aqui no Monte Sinai. Vem ver eu falar na sarça, Moisés. Não adianta a gente ter uma geração que sabe falar de Deus, mas nunca falou com Deus. Nós temos uma geração que sabe muito bem expor a Bíblia. Expor, amado, a pessoa de Deus, falar das grandezas de Deus, mas que nunca falou com Deus, nunca teve uma intimidade com Ele. Jesus era um rabino eloquente. Ele era muito respeitado pelas suas palavras, e Marcos 1 fala, no verso 16, 17, que as suas palavras eram palavras de autoridade. Quer dizer, amado, que as palavras dele eram bem entendidas e bem certas para cada momento. Ou seja, querido, a intenção de Jesus, amado, era demonstrar o conhecimento de Deus pelo conhecimento que ele tinha desse Deus. Então eu preciso primeiro receber, amado, de Deus. E depois entregar às pessoas o que eu recebi. Amado, para se pregar o Evangelho, para se orientar alguém, nós não precisamos de tempo de igreja, amém? Você pode aceitar Jesus agora e amanhã no trabalho falar para alguém: minha vida mudou. Eu aceitei a Cristo. E falar para a pessoa: vamos também na igreja. Ele mudou a minha vida. Então, eu falo que a pessoa vindo para a igreja, entregando a sua vida para Cristo, ela não precisa de ter 1 ano, 2 anos, ter um cargo, ter uma unção sobre ela para pregar o Evangelho. Não, qualquer um pode, querido, uma vez que entendeu a mensagem, a recebeu e houve paz, anunciá-la às pessoas. Qualquer um pode fazer isso. Mas quando o assunto é: eu vou exercer aquilo que Deus me chamou para exercer, o serviço, nós precisamos de crescimento na graça. Precisamos conhecer a Jesus, amado. Precisamos andar aqui como aquele povo andou em Números 9, debaixo da nuvem. Por quê? Porque Deus estava trazendo eles para andar na dependência de Deus. Deus estava gerando neles, querido, um caráter aonde eles não iam ter conhecimento de quando eles iriam parar, quando eles iriam partir. Eles não tinham como fixar as suas agendas e dizer: olha, semana que vem vai acontecer isso, mês que vem vai acontecer aquilo. Não. Deus, querido, simplesmente limitou a visão deles. Deus não permitiu que eles tomassem decisões naquele momento. Era segundo o que Deus falava para Moisés. Isso é muito importante no seu chamado, na sua vocação. Porque Deus também, filho, Ele vai te ensinar isso. Ele vai te ensinar que você precisa do dito está dEle, da palavra dEle. Você precisa do comando dEle. Então Deus estava querendo ensinar para eles como aprender a confiar em Deus. O pastor de uma igreja,
por mais que seja um homem sábio, entendido, anos de experiência, teologia, toda faculdade até da vida, se ele não souber depender de Deus, tudo que ele aprendeu foi por água abaixo. Porque a dependência de Deus, amado, ela é um fundamento vivo para o ministério eclesiástico. Todos os homens que você anunciar biblicamente, eles tiveram momentos e quase toda a vida deles na dependência de Deus. Nós temos uma geração, eu vou falar rápido dela, porque nós temos um outro projeto daqui a pouco, amém? Para esta aula. E é importante que você entenda isso. O que nós temos vivido nos nossos dias? Nós temos vivido uma geração, talvez a palavra, alguns dizem, até aplicam a cometas ou estrelas, que brilham, depois não brilham, que sobem, depois caem. Mas o que temos na nossa geração é uma geração que oscila muito. Nós temos pessoas que, igrejas e pastores entregam o microfone na mão delas, porque elas apareceram. Ah, fulano tem um testemunho forte, saiu das drogas, veio para a igreja, está pregando muito, chama ele, pastor, para pregar. Ah, fulano viveu no mundão, afastou do evangelho, foi para o mundão e fez tudo e aconteceu e tal, e agora ele se arrependeu, ele voltou para a igreja, pastor. E o cara está arrebentando no mundo gospel agora, chama ele para vir na igreja. Querido, eu não posso fazer isso. Pelo menos na visão de igreja que nós temos, nós não podemos fazer isso. Nós não somos uma igreja que vai oscilar e vai se mover porque o A ou o B tem um testemunho forte, ou porque fulano foi para o mundo, voltou e agora... Não, amado, não. Nós temos que receber com todo carinho as pessoas, amá-las, entender que chegou o tempo de Deus na vida delas, mas nós não podemos fazer o que estão fazendo. Sabe quem que estragou o Thales Roberto? O público evangélico. Sabe quem que estragou a maioria desses cantores gospels? O próprio povo de Deus. Deram tudo para ele e jogaram ele lá em cima. E esse é o maior problema da nossa geração. Nós temos pegado, é como Paulo chegando em uma cidade e a Bíblia diz que os homens começaram a se prostrar para adorá-lo, dizendo: rapaz, o que você está fazendo, você é um Deus. E Paulo falou assim: não, eu sou um homem que nem você. Nós estamos, querido, transferindo toda a glória que deveria ser dada a Deus a esses cantores. Alguém vai dizer para você: ah, vai vir tal cantor aqui, tal dia. Aí a pessoa fala: eu vou lá. Mas vai por causa da música, por causa do cantor. Não vai porque quer estar em comunhão com a igreja e adorando Jesus lá. Você vai ver que na mídia tem muita gente aí, sabe, arrebentando, mas que não tem base, não tem raiz. Eu não sei quem é o pastor do Thales Roberto. Diz que é o apóstolo Hernandes. Mas engraçado que o pastor dele, o ano retrasado, era o Márcio Valadão. Mas há 2 anos atrás, diz que ele era pastoreado lá em Uberlândia, pelo pastor lá. Eu não sei. Pessoas sem referências. Aí o apóstolo Hernandes ungiu ele pastor agora. Aí deu o que deu. É essas coisas que estão acontecendo. Estou usando ele como referência, mas tem muita coisa acontecendo no meio gospel. E a gente não pode cair nessa, querido. Nós não podemos deixar de acreditar que Deus tem uma vocação para as pessoas. E o lugar da vocação, querido, não pode ser tomado porque alguém tem um testemunho forte, ou porque alguém aconteceu isso, aquilo, então agora o irmão vai fazer a obra e ele vai atropelar os princípios. Não. Antes de tudo, ele tem que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, amém? Então isso você vai ter que ter isso como um zelo para a sua vida.
pelo menos, eu não me movo a tal atmosfera de oscilação. Eu não estou muito preocupado com esta intenção. Alguém pode falar, pastor, mas também a igreja de vocês não tem tamanha estrutura para trazer fulano, ciclano, beltrano. Irmão, ainda que tivesse. Nós não somos uma igreja oscilante. A terça tem um evangelista A, quinta evangelista B. Domingo, fulano, ciclano, beltrano. Nós temos uma igreja que não tem referência pastoral. Ela não tem uma palavra pastoral, ela não tem uma base de conhecimento, ela não sabe se o pastor dela é assim, não. Nós temos uma referência de igreja onde nós trabalhamos numa vertente de um viés profético bíblico. Nós trabalhamos com uma linha de oração e ensinamento da palavra. Cremos nisso como base da fé. Então nós não vamos, amado, nos deixar seduzidos por essa atmosfera, que muitos fazem. Falei com a Tânia agora que certamente alguém deve ter dado o microfone para alguém participar de alguns eventos. E a gente falou, mas é óbvio que essas pessoas, elas pregam muito. Elas pregam a palavra. Diga para você, irmão, elas pregam a palavra. Uma vez que você vê elas. Mas vai ouvir ela todo dia. Vai todo dia no culto ouvir ela. Um monte de borracha que fala. Só fala borracha. Aí você convida para pregar, é diferente, aí o cara tem uma palavra, aquela que ele prega toda vez. Aí fala, ó, que palavra. Mas vai viver dentro de comunidades aí, ouvindo essas pessoas todos os dias. Se as pessoas vão aguentar. Que, amado, é uma realidade que nós não temos aqui, porque aqui a gente se preocupa muito com dar ensinamento da palavra. A palavra, eu não tenho como dizer se a palavra foi boa ou não, porque o dia que a gente prega, e a gente fala, hoje eu preguei mal pra caramba. Todo mundo vem na gente e fala assim, pastor, Deus falou comigo hoje. O dia que você acha que você arrebentou, ou vai embora, parece que está vazio. A igreja tem essas coisas. Só que Paulo falou assim para Timóteo, Timóteo, você vai enfrentar isso na fé. Pregue a palavra, leia a Bíblia, demonstre a Bíblia. Eu quero... Assim, hoje eu até posso falar isso, eu não uso esboço, não é comum, mas eu já usei muito esboço, gente. Esboço, tudo quanto é tamanho, já usei muito. A melhor forma para você iniciar o ministério de pregação é usando o esboço, você não se perde. Leia o esboço, reaplique no esboço, fale dentro daquilo que você se projetou para falar, mas Deus vai ficar super feliz com isso. Não vou usar esboço não, porque senão eu estou limitando a revelação. Para com isso, querido. Isso é balela de pregador pentecostal que não tem conhecimento da Bíblia. Não, aí eles falam assim, aí o vento vem, sopra o esboço, vai pregar o quê? Não dá ouvido para essa turma não, querido. Pega a Bíblia. Eu sou pentecostal, amém? Reformado, mas sou. Ninguém crê mais em dons do que eu. Eu creio e luto por isso, amado, como eu creio. Mas não podemos distorcer o que foi feito na igreja. Fulano está com uma vida bagunçada, mas chega na igreja e aí ele chegou, ele é espiritual. Eu não acredito. Eu falei com a Tânia, se eu encontrar com fulano, ciclano e profetizar na vida, eu vou falar, irmão, para de palhaçada. Vai consertar a tua vida primeiro. Você não vem com ninguém do meu lado, não. Pode parar. Você vai na igreja ciclano e já chama o microfone. Deus falou que vai fazer. Dá vontade de parar e falar, primeiro vai fazer na tua vida então, cara. É uma realidade dos nossos dias, amém? Mas deixa Deus, amado, ser juiz nessa causa. Não vamos brigar com essa questão. Vamos continuar, amém? Buscando crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E o segredo para você crescer na graça e no conhecimento, qual é? Anda debaixo da nuvem. Deixa Deus, amado, dar para você o que você precisa. Talvez, amado, você está falando, pastor, eu preciso muito disso, mas Deus não quer te usar nisso. Deus quer te usar nisso que Ele está trabalhando na sua vida. Nós não temos uma cobrança ministerial aqui, que você tem que ser aquele cara eloquente, conhecer, acontecer. Nós não temos, querido. Nós não buscamos isso. É querer mostrar para as pessoas que os pastores dessa igreja são expert na Bíblia, são teólogos. Não. Mas nós queremos, amado, que você
cresça, desenvolva. Amado, o pastor de uma igreja, o obreiro de uma igreja, ele tem que buscar aquilo que nós falamos nas aulas passadas, esse conhecimento. E para buscar esse conhecimento, eu tenho que dedicar o meu tempo. Dedicar o meu tempo a Deus. Orar, ler a Bíblia, buscar aquilo que Pedro disse, olha, esse crescimento na graça, antes, busque esse crescimento. Eu entendo que antes de qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou buscar conhecimento de como deve ser feito este serviço da fé. Então, amado, fica isso muito aplicado para esta noite, para a nossa vida. O crescimento que Deus quer nos dar é sempre na dependência dEle. O crescimento que nós buscamos através da graça e através do conhecimento parte da dependência nossa. Ou seja, eu quero melhorar, então depende de mim, a dependência é minha. Eu vou crescer para Deus na dependência dEle. Amém? Então eu preciso que você entenda isso essa noite. E quero também, amado, usar isso sobre as aulas passadas, sobre todos os pontos de referência que nós usamos. Você está com o seu caderno, anotações aí. Se houve algum ponto de dúvida ainda, se você precisa ser mais esclarecido nelas, e se você quer hoje, dentro daqueles assuntos que nós falamos, fazer alguma pergunta sobre eles, dentro daquilo que nós falamos, se você tem dúvidas sobre o ministério, sobre visão da igreja, sobre posicionamento quanto ao zelo, quanto à questão ministerial. Amém? Se você tiver, você pode, amém, sinalizar e fazer a pergunta, ok? Amém? Alguém tem, querido? Dúvidas sobre as aulas que foram dadas? Eu vi algumas aulas de pessoas querendo fazer perguntas, amém? Seria bom que essas pessoas também estivessem aqui hoje, né? A gente poder responder. Aí na próxima aula elas vão dizer, pastor, eu queria perguntar. Mas eu tinha avisado que seria hoje, amém? As aulas que nós iríamos responder. Mas bem, querido, se você não tem uma pergunta, amém? Fica bem claro isso para a sua vida. Que os israelitas cresceram. Porque Deus não os deixou viver como eles queriam. Isso é um favor de Deus. Deus não deixar que a gente às vezes viva como a gente quer. Faça como a gente quer. A vontade de Deus, amado, ela se manifesta dentro da expressão de vida que Deus tem para nós. E qual é essa expressão? A melhor possível. Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Então tudo que nós tratamos, eu acredito que seja muito importante isso. E eu tenho que fazer isso hoje, amém? Para você estar pronto também para a próxima aula. Dentro desta realidade ministerial, o que nós vamos encontrar? Nós vimos isso durante a semana, Ezequiel 34. Se você quiser escrever, isso é muito importante. Sempre haverão entre os verdadeiros falsos e entre os falsos verdadeiros. Sempre haverão. Em toda igreja. Nessa igreja sempre haverá. Por quê, pastor? Porque é bíblico, amado. Você pode até não entender isso, mas é bíblico. Tem muita gente que vai chegar na igreja, vai aparecer, a igreja está crescendo, muita gente vai aparecer. Vai aparecer gente falando que já pregou em congresso A, em congresso B, que já tocou com um músico tal, e quando você vai ver, a pessoa não está sendo verdadeira em nenhum ponto. E vão ter uns que até são verdadeiros, mas que também não vão se encaixar na visão da igreja. E é isso que eu quero que vocês também entendam. Eu falei com um menino músico esses dias, e ele tem uma certa história na igreja batista, 20 anos de igreja,
Ele veio para a Extrema, não se adaptou, está em um ministério, tentando se adaptar, mas ele disse que não consegue por causa do zelo e da organização da Igreja Batista. Ele vê as outras igrejas organizadas, ele fica... Eu falei para ele, meu querido, a igreja não vai mudar, então vai para a Igreja Batista. Procura uma Igreja Batista e vai para lá. As pessoas querem vir das igrejas dela, querem que as igrejas dela sejam essa igreja. Não dá. Nós temos uma visão, amado, que Deus nos deu, uma pureza, uma condição de viver. Estamos caminhando para dias melhores. Aí alguém chega e fala, irmão, lá na nossa igreja era assim, tal. Que bênção, hein? Então aqui a gente está servindo a Cristo na medida do possível, caminhando em fé, buscando aperfeiçoamento dos santos, caminhando na verdade, a gente está seguindo a Cristo. Não é a gente mudar, a gente ser o que a gente é. Então isso você sempre vai levar dentro dessa visão de reino, amém? A Palavra Viva é uma igreja, amado, que ela está, eu falo que ela está em formação. Ela está estabelecendo níveis de base, de crescimento, e todos os dias nós estamos caminhando para melhorar. Porque se não for para melhorar, também não dá. Então esse melhorar veio com os anos da igreja. Lá atrás, amado, nós éramos meninos, pensávamos como menino, escorria como menino, a gente veio crescendo um pouquinho, Deus veio dando um pouquinho de graça, um pouquinho de conhecimento, a gente vem melhorando. Então assim também vai ocorrer na nossa vida, sempre haverá falsos em meio aos verdadeiros e verdadeiros em meio aos falsos. O que nós vamos tirar disso para o ministério? Independente, amado, do que esteja ou não esteja, nós temos que manter a linha, ser o que nós somos, amém? Viver conforme Deus nos deu a graça da vida. Então Moisés, amado, ele, se você quiser marcar isso, é muito importante, ele não apareceu do nada como libertador e já saiu pregando e fazendo, não. Ele teve um período de aprendizado de 40 anos no deserto. Nós conhecemos bem a história. Até os 40 anos de idade, a Bíblia dá um respaldo em Atos capítulo 7, verso 12, verso 13 e 14, que Moisés era um homem instruído em toda a ciência do Egito. Então ele era um homem que tinha conhecimento, era um homem preparado, era um homem estudado, era um homem formado na ciência dos homens. Mas, querido, ele vai andar mais 40 anos da vida dele em um deserto, aprendendo com o seu sogro Jetro, aprendendo com a vida no deserto, porque o povo vai enfrentar um deserto e Moisés é um líder no deserto de ovelhas. Ele vai guiar o povo num deserto, como um pastor guia ovelhas. Então ele passa um período de estágio, de aprendizagem. E Deus agora vai chamar ele, vai falar com ele, e dentro dessa fala de Deus, amado, Moisés vai iniciar um período novo, já aos 80 anos, libertar o povo de Israel do Egito. Então isso acontece, querido, com o tempo, não é da noite para o dia. Você vai ver também homens como José, não foi da noite para o dia. Foram anos. Davi, só de luta e perseguição, 10 anos entre a casa de Saul e a casa de Jessé, a Bíblia diz. Mais anos se passaram ainda. Acredita-se que Davi ele teve um período de 14 para 17 anos nessa transição de lutas, de guerras, e acontece até assumir o reino em Jerusalém. Ele lutou muito para chegar lá. Ele cresceu no favor de Deus. Ele cresceu no conhecimento da vida, no conhecimento da pessoa de Deus. E isso trouxe para ele referências positivas. Também nós temos um exemplo na Nova Aliança, até dentro da atmosfera que mais a igreja vive, que são as cartas de Paulo. Paulo é um apóstolo da igreja. Também é um homem que, segundo a história, ele cresce aos pés de Gamaliel. A escola de Gamaliel, melhor dizendo, ela é uma escola
de ensinamentos da lei, de ensinamentos da Torá, de ensinamentos da palavra. E Paulo cresce nessa escola, e Paulo, ele tem uma raiz do pequeno vilarejo chamado Tarso, aonde ele é da tribo de Benjamim, e ele é um homem escolhido para a vocação ministerial, um fariseu, um homem certo das palavras, um homem muito conhecedor. Ele tem um encontro com Jesus, e nesse encontro Paulo fica cego, volta a enxergar, e passa-se alguns dias, e ele começa o ministério, e de repente alguém, querendo dar uma posição para Paulo, pega ele, leva ele para conhecer a igreja, apresenta aos líderes da igreja, e alguém fala assim: não, Paulo tem que ir lá em Jerusalém, vamos levar ele lá. E eles sobem a Jerusalém. E eles falam para Pedro, o líder da igreja: Pedro, Paulo agora está com a gente, Saulo agora está com a gente, se chama Paulo a partir de agora. O cara é fera, o cara conhece, que você tem que ver, Pedro. Pedro pegou e falou assim: olha, a Bíblia diz exatamente isso. Pedro mostrou um desinteresse muito grande. Pedro falou assim que por enquanto não era necessário, mas que ele ficasse lá com os irmãos, ajudando os irmãos naquela pequena comunidade, mas não precisava dele em Jerusalém. Pedro não quis. Quem que não quer um Paulo na igreja? Quem que não quer um cara no perfil de Paulo, um cara certo, um cara conhecedor, um cara que conhece, que teve uma experiência com Deus, que viu Jesus no caminho de Damasco? Quem não quer um cara desse na igreja? Pedro não quer. E isso é muito importante para as nossas vidas. Isso vai abrir os teus olhos, que há coisas, querido, que não estão para acontecer. Deus não quer que elas aconteçam. Deus não quer que as pessoas venham prontas e façam. Deus quer que nós geramos pessoas, quer que nós ensinamos as pessoas. Deus quer que você treine, que você ensine, que você também trabalhe. Então Paulo volta, fica numa região de Damasco chamado Troade, pelo menos uns 14 anos. Isso está na Bíblia, pastor? Está. Está em Atos dos Apóstolos. E também tem uma referência que diz que eles decidiram subir novamente a Jerusalém depois de 14 anos. Paulo ficou como? Trabalhando, fazendo tenda, frequentando aquela comunidade, aprendendo, ouvindo, ensinando também. E agora ele volta para Jerusalém, se apresenta a Jerusalém 14 anos depois, para não ter corrido em vão, e ele é aceito agora por Pedro. Pedro fala: pode ir, Paulo, pode seguir a tua viagem missionária, abrir igrejas, pregar o evangelho, você está autorizado pela igreja. Paulo se preocupou com isso também, receber a autorização da igreja. Mas ele era um cara preparado, que já sabia fazer, mas teve que aprender dentro da visão da igreja de Jesus Cristo, da nova aliança, amém? Então, quantas pessoas vão chegar, talvez prontas, aqui na igreja? Muitas. O que nós vamos fazer, querido? Vamos impedi-las de fazer alguma coisa? Não. Vamos proibi-la? Você não pode fazer porque você chegou agora? Não. Mas nós não vamos colocá-las diretamente no altar. Nós não vamos chegar, o teu lugar é o altar. Não. Elas vão ter que ter um período de ouvir. Um período para ouvir, um período para andar, um período para conhecer a visão. É muito comum que eu falo para as pessoas: querido, fica aí na igreja uns 6 meses. Tenta entender a visão da igreja. Tenta entender como que nós cultuamos aqui. Vem andar com a gente um período. Não queira logo o altar, não. Alguns irmãos até de Extrema passaram por essa igreja e 2, 3 cultos na igreja, falaram: pastor, ficar no banco para mim é muito fadigado, me cansa muito, eu gosto de pregar. E não conseguiram ficar na igreja. Porque eu não vou, querido, abrir mão daquilo que eu acredito. Eu não vou deixar as pessoas virem
e subirem no altar não, amado, uma coisa é alguém vir na igreja, como nós recebemos o pastor Renato, o tio do Vitor, e nós damos uma oportunidade para ele pregar uma noite, pregar mais um culto. Outra coisa bem diferente é alguém chegar aqui, começar a frequentar a igreja e já querer pregar na igreja, já querer cantar na igreja, já querer fazer alguma coisa na igreja. Não, as pessoas, elas têm que chegar na igreja e elas têm essa visão, que ninguém está com os holofotes nela para ela vir para o altar. Ninguém. E por que, amado, nós temos que ser assim? Para que elas entendam que há uma seriedade na visão. Você vai ter que levar isso por toda a sua vida. Cuidado com quem você vai colocar no altar, se um dia você dirigir uma igreja. Cuidado com quem, querido, vai estar também falando a igreja que você fala. Isso é muito importante para a nossa vida, porque me cansa muito, querido, mas me cansa muito quando eu vejo dentro da nossa própria igreja um pastor que prega dentro de uma visão diferente. Me cansa muito. Me cansa muito, eu cobro isso muito do irmão Antônio e da irmã Sara quando eu vou lá, que eles têm que andar na mesma linhagem de palavra. Vocês têm que andar na mesma linhagem de palavra. Vocês têm que ter essa referência. Vai ter dias que você vai estar cansado. Vai ter dias que você não conseguiu ler muito. Mas você tem que vir, querido, e dar ao povo o entendimento da palavra. Independente, amado, você vai ter que servir com gratidão a Deus o serviço que Ele colocou para você. Quando eu digo que eu me canso muito, é quando a visão da igreja é X e a gente insiste em querer que ela não seja. Não dá. Nós temos que abrir os nossos olhos para isso. Se nós fôssemos, querido, para servir a Deus e oferecer a forma de expressão de fé como outras igrejas, nós não precisaríamos abrir essa igreja. Nós serviríamos lá. Então, se abrimos uma igreja, Deus tem uma visão inovadora, amém? Através das nossas vidas. Muito parecida com outras igrejas que estão no mesmo caminho para ir para o céu, amém? É óbvio, nós não somos únicos, não somos perfeitos, não somos os melhores. Estamos caminhando, amém? Para Jesus, para encontrar com Ele e para ir para o céu. Isso é fato, ok? Já ensinei isso para vocês. Toda igreja que se tranca em 4 portas, onde o pastor não aceita outra visão de pensamento, ele não aceita outra visão de doutrina, é só ele, para ele e por ele e sempre para ele. Se torna uma seita. Se você não anda com ninguém, você corre sério risco de se tornar uma seita. Isso é muito perigoso. Amém? Eu tive até no começo da nossa igreja até um pouco de medo sobre isso. A gente começou a acreditar tanto, só que a gente era e desacreditar dos outros. Eu fiquei preocupado. Eu falei, poxa, será que não tem ninguém mais que Deus chamou também? Que Deus escolheu também? Eu fui descobrir isso depois, querido, que tem 7.000 que não se dobraram. Estava como Elias, Deus, só tem a gente. E a gente é muito pequenininho, né? Imagina o tamanho da grandeza da obra, só tem a gente. Deus, não, tem 7.000 que não se dobraram. Ou seja, tem milhões de pessoas, querido, nessa geração que não se curvaram, amém? Que são sérias, que pregam a palavra, igrejas sérias, verdadeiras. Mas no meio das verdadeiras, sempre vai haver algumas que são falsas, dizendo que são verdadeiras, lutando com unhas e dentes. Não, nós somos verdadeiros, nós somos verdadeiros. E quando você vai ver, querido, o que essas igrejas estão fazendo com as pessoas, não dá para acreditar que realmente elas são verdadeiras. Quando você vai ver, querido, que tem muita igreja aí verdadeira e você acha que ela é falsa por causa do mover e do lugar onde ela está. Sabia, amado, que tem muita igreja verdadeira que você julga ela pela aparência? Tem que tomar um certo cuidado com isso. Eu queria deixar isso bem claro para você. Que você busque isso, anote isso. Eu preciso buscar discernimento de
espírito. O que é o discernimento de espírito? É a capacidade de reconhecer quem está operando e o que está operando. Por que eu digo isso, amado? Porque eu preciso saber quem está operando através das vidas das pessoas e o que está operando, porque isso é muito importante. João disse que nós devemos colocar à prova pela palavra o espírito dos profetas. Quando João usou esse texto, por que ele usou esse texto? Porque na igreja havia dissensões, e já era possivelmente as 7 igrejas da Ásia. E quando houve essas dissensões, então o que chega ao ouvido do João é isso. João, ele escrevendo as suas cartas, uma delas destinada ao amado Gaio, um dos filhos na fé, ele usa isso no capítulo de número 4 da primeira carta. Ele fala sobre essa posição que nós temos que ter, amado, de reconhecer o Espírito de Deus, e todo espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio na carne, é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Mas também ele fala sobre esta posição de provarmos o Espírito para saber se ele é da parte de Deus. Amém? E por que ele fala isso? Porque João, querido, no verso 1 do capítulo 4, ele entende que muitos falsos se levantariam até com vertentes verdadeiras. Isso aqui é coisa mais impressionante do que essa. Alguém usar uma base verdadeira, liberar isso sobre a tua vida, e você falar assim: que coisa linda, veio de encontro ao meu coração, estou passando por isso, e você não ter noção que essa pessoa não é verdadeira. Porque a Bíblia diz, amado, que o diabo tem conhecimento das causas e da vida do homem. Então alguém que ouve, querido, o diabo é alguém que tem consciência profética. Você vai em qualquer outra base de religião, de seita, as pessoas revelam lá, você sabia? Elas revelam o porquê, a causa. Elas revelam se tem enfermidade na vida da pessoa, até porque foi o diabo que colocou, então ele vai lá e remove para fazer milagre, aí a glória vai para ele. Isso tudo tem. No meio das falsas religiões tem tudo isso daí. Aí, querido, imagina só, eu vou te contar uma história rápida de uma irmã que nós apacentamos em Varginha. Ela me contou essa história. Eu achei uma coisa até muito impressionante, mas em parte eu creio. Ela disse que tinha uma equipe de bruxos de Santa Catarina que governavam sobre ela. Era uma cobertura dela espiritual. Ela entrava numa igreja e o Espírito falava para ela: fulano está com dor na coluna. Ela ia lá e falava: irmã, Deus me revela essa dor de coluna aí. Punha a mão, a irmã ficava curada. É profeta. Chegou uma profeta na igreja e dali 2, 3 meses acabava a igreja. O pastor dava o microfone para ela, céu de bronze. Isso aí não foi uma, nem duas, nem 3 vezes, várias vezes. Há bruxos, há uma equipe de bruxos que fazem isso. Mas ainda bem que a igreja, ela é gloriosa porque Cristo está no comando dela. Por isso o perigo de entregar o microfone para as pessoas. As pessoas chegam na igreja, querem cantar: pastor, eu quero cantar, e você não conhece ela. Alô, irmão, volta outro culto aí, vamos conversar um pouco. Depois elas já chegam querendo ir para cantar. Elas querem isso. Temos que tomar um certo cuidado, porque a linha é tão fina que você não sabe
Não dá para saber quem que está realmente em dia com Deus e quem não está. Nós temos que tomar um certo cuidado. Você encontra com as pessoas na rua, elas te saudam com a paz do Senhor e elas pregam o Evangelho e tal, mas quando você vai ver, está tudo errado. E elas vêm para a plataforma para pregar e a gente fica preocupado com isso. Eu tenho pastores, amigos, que muitas vezes chegaram e bateram no ombro: pastor, ora por mim. Eu estou com problemas, eu não estou querendo ministrar a palavra. E eles confessavam os pecados. Eu ficava assustado. Falei: Deus, o que é isso, Pai? Homens de Deus que pastoreiam igrejas, que não podiam falar para a sua própria liderança e vinham até mim, falavam, e eu começava a orar por eles, e eles se erguiam, se levantavam. Mas, querido, esses pastores eram verdadeiros. E são, por quê? Porque eles estavam incomodados com a situação. E o maior problema é quando nós não vai dar. Estamos confortados. Ai, ai. Garganta de pastor não é brinquedo, não. Não vejo a hora de descansar minha voz para vocês pregar mais. Amado, e o maior real existente nisso é que eles não estavam confortados com o pecado. Então eles vinham confessar o pecado para assim também abrir uma porta em Deus, aonde eles iam ter um muro de segurança em Deus. Por que eu falo isso? Porque o ministro do Evangelho, quando ele erra e ele não confessa, ele vai entrando numa zona aonde ele se sente confortável. Pequei, continuo pregando, as coisas continuam acontecendo. Então, Deus está aprovando a minha conduta. Aí o cara, ele não para de pecar, porque está tudo acontecendo. Nada aconteceu, nada mudou, e ele continua. Antigamente na igreja, quando alguém pecava e entrava num culto de ceia ou num culto público dentro da igreja, a pessoa tremia de medo, porque naquele tempo ainda tinha profeta que chegava e falava assim: ó, vai dobrar o teu joelho e se consertar, porque tu está em pecado. Hoje sabe o que o diabo faz? O diabo quer que essas pessoas em pecado continuem pregando no altar. Imagina só um pastor, ele vem para a igreja pregar, e ele está em pecado, ele fala: Deus, não deixa o diabo aparecer na porta da igreja hoje não, porque senão ele vai me escandalizar, vai falar que eu estou em pecado. Imagina o diabo chegar lá: pastor Carlos, desce daí que tu está em pecado. Envergonha a igreja inteira. Aí eu falo: diabo, sai dessa pessoa. Ele fala: eu vou sair não, que você está em pecado. Já pensou? Então antes o diabo fazia isso, para escandalizar a obra. Eu já vi homem de Deus expulsar demônio. O demônio fala: não vou sair não, porque você é isso e aquilo. O cara, é verdade. Nós já fomos em eventos que pastor veio de fora, foi expulsar demônio, e o demônio bateu no pastor. Bateu, quebrou mesa, despedaçou as coisas. O diabo fazia isso. Agora o diabo fala: sabe o que o diabo faz agora? O diabo, ele não faz mais isso. Ele prefere não escandalizar a obra e deixar com que os pastores continuem em pecado, os obreiros continuem em pecado, porque o diabo sabe que aí Deus não vai vir. Deus não vai usar aquelas pessoas. Elas vão ficar só na atmosfera da palavra. Aí o que acontece? A obra de Deus, ela para. E sabe o que mais nós temos vivido nos nossos dias? É exatamente isso. As pessoas estão em pecado no altar, em pecado nas igrejas, e elas não têm um confrontamento. Que o Espírito Santo confrontou elas tanto, que elas não ligaram. Então o que é? Escreva isso: polarização. Polarização. É uma palavra que identifica com a seguinte questão da vida: quem está limpo, se limpa mais. E quem está sujo,
se suja mais. É uma escada sem corrimão. Então é comum que uma igreja onde a liderança ela aceita posicionamentos de pecado, simplesmente ela para toda a obra que está acontecendo. Não estou falando de crescimento de membros, amém? Que pode estar crescendo em número de membros, mas não é essa a questão. Para a questão espiritual da igreja. Às vezes o culto parece que está fluindo, parece, mas não tem nada acontecendo. As vidas não estão sendo transformadas como deveriam ser, restauradas como deveriam ser. Eu sempre ensino uma coisa, amado, que eu aprendi. O pastor que está na igreja, à frente da igreja, ele deve voltar para sua casa depois de um culto de Santa Ceia e falar: Deus, o Senhor possa ter misericórdia de todo mundo